Eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Mas antes de ministrar, eu quero te convidar a você fechar os seus olhos mais uma vez. Deus colocou uma palavra no meu coração, compartilhei, né? Nós compartilhamos, eu e o pastor, daquilo que Deus está movendo sobre as nossas igrejas, porque na realidade somos uma igreja só, você crê nisso? Nós somos uma igreja só, Miranda da Serra, Buriti, Porto Velho, Vilhena, Rolim de Moura, de Paraná, é uma igreja só. Nós só congregamos em prédios diferentes, né? Porque fica caro a gente todo domingo se juntar, né? Então, mas Deus está movendo sobre a vida da nossa igreja, você crê nisso? O Espírito de Deus está movendo. Então a minha oração nessa noite é que os seus olhos possam se abrir para o que Deus está fazendo a começar por meio de vocês, você crê nisso? Eu acompanho, né, eu fico olhando o que Deus faz nos lugares, e eu vi o que Deus fez domingo aqui, irmãos. Chegou até lá o mover, chegou, foi algo tremendo. Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e ela tem poder, Senhor, de penetrar no mais profundo do nosso ser, a ponto de dividir alma, espíritos, juntas e medulas, e discernir, ó Deus, os desígnios e propósitos do meu coração, do coração da Tua igreja. Ó Pai, mas nós pedimos agora que o Senhor traga toda a revelação por detrás da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que todo espírito que queira roubar a palavra rema do nosso coração, seja repreendido em nome de Jesus pelo Senhor. Ó Pai, que os nossos olhos possam ser abertos para ver, para vivenciar o que o Teu Espírito tem feito no meio das Tuas igrejas, ó Pai. E que nós possamos, ó Pai, ter a nossa mente renovada nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Dando um tema para a palavra desta noite, diante de tudo que nós temos ouvido nessas conferências aí, eu quero trazer algumas chaves para você. Chaves de uma vida abundante. E a primeira pergunta é: para que serve uma chave? Vamos lá? Para que serve uma chave? Para abrir portas. A chave faz com que você acesse as portas, que você entre nas portas? Não, ela só abre. Então o que Deus propõe para nós nessa noite é dar ferramentas, é dar chaves que vai abrir portas, mas quem vai entrar é você, amém? Então declara assim: em nome de Jesus, eu receberei chaves poderosas que abrirão portas na minha vida, amém? As chaves, ela tem esse poder. Você pode pegar uma chave pequenina que ela abre portas gigantescas, grandes portas, abre grandes portais. Chaves pequenas. Às vezes nós desprezamos aquilo que é simples, nós desprezamos aquilo que é pequeno, mas que tem o poder de mudar toda a sua história. Você crê nisso? Diga amém. Então abra sua Bíblia comigo, Isaías capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. Vai ser projetada uma versão aí, eu coloquei outra aqui, mas não tem problema. Nós vamos organizando isso. Olha só, você abriu a sua Bíblia, é bom que você abra, anota, né? Depois o pastor tem a estrutura, ele pode compartilhar com vocês. A mensagem falar nisso, cadê os alunos que estão estudando aqui? Como que é o nome do... Como que é? Omilete, cadê? Eita glória, parabéns para vocês, hein? Vamos aplaudir esses irmãos, amém, irmãos? Vamos, uhul! O problema, Obadias, é que quando você começa a pregar para quem está estudando esse negócio, você já sabe, né? Eles ficam só anotando os nossos erros, né? Já prestou atenção? Claro que eles não vão fazer isso com o pastor, né? Vocês vão usar de misericórdia comigo, né? Amém? Brincadeira, irmãos. Mas parabéns, olha, meu Deus, que coisa fantástica.
vai levantar grandes pregadores e pregadoras da palavra do Senhor aqui neste lugar, em nome de Jesus. Diz assim o texto: se quiserdes e me ouvirdes, nessa tradução que está projetada para a igreja está obedecerdes, ouvirdes e obedecerdes. Se quiserdes e me ouvirdes ou obedecerdes, comereis o bem desta terra. Na minha tradução fala: comereis o melhor desta terra. Não sei, Almeida alguma coisa. Comereis o melhor dessa terra, mas se recusardes e fordes rebelde, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o diz. Quem está falando? É a boca do Senhor. É o Senhor que está dizendo, e aquilo que o Senhor diz, não há questionamento, não há eu acho, eu concordo, eu discordo. O Senhor está dizendo, logo no início do livro do profeta Isaías: olha, se vocês desejarem, se vocês quiserem, se vocês simplesmente obedecerdes, vocês comerão o melhor dessa terra. Todavia, entretanto, se vocês me desobedecerem, se vocês forem rebeldes, se vocês se recusarem a obedecer, vocês serão aniquilados, destruídos à espada, diz o Senhor. Primeira coisa que eu encontro aqui é que o Senhor tem coisas boas para a minha vida e para a sua vida. Você crê? Diga amém. Você crê que o Senhor é um Deus que te ama? É um Pai amoroso que deseja dar o melhor dessa terra para você? Quem crê nisso? Dê um sinal com a mão. Tem alguém que não crê? Nós vamos falar de Jesus para você e você vai entender isso. O nosso Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Olha só, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Deus que deu o próprio Filho dele para morrer no seu lugar, está falando assim: eis que eu vou te dar o melhor dessa terra também. Aleluia! Não adianta nós apenas termos uma consciência que somos salvos, mas viver uma vida esquisita, uma vida que parece que Jesus está muito longe de nós, ou uma vida estranha. O texto diz, o profeta Isaías falando: como boca do Senhor na terra, eu vou dar o melhor dessa terra. Mas a pergunta é: você quer o melhor de Deus? Você deseja o melhor dessa terra? Você deseja o melhor de Deus? Se vocês quiserem, se vocês me ouvirem, se vocês me obedecerem. Toda a promessa de Deus, ela é condicionada. Toda a promessa de Deus. Vem uma promessa, vem a condição. A promessa, condição. Promessa, condição. Quer o melhor da terra? Ouve, obedece. Ele diz: se vocês me ouvirem e me obedecerem. Eu me lembro de uma história, e aqui eu quero apenas citá-los. Eu creio que os irmãos compreendem que eu vou citar o texto, depois você confere, você anota, tá? Senão nós vamos demandar muito tempo para ler todos os versículos. Mas em Lucas capítulo 18, do versículo 18 em diante, Jesus chega em um lugar, e aí vem um jovem, a Bíblia diz que é um homem rico, um jovem rico. Ele chega e fala assim: bom mestre, como eu posso me tornar um discípulo? Jesus já dá uma nele, parece faca tramontina. Falou assim: por que me chama de bons? Porque só existe um que é Deus. Mas Jesus já foi curto e grosso com ele. Ele fala assim: não, eu quero ser seu discípulo. Ele fala: então tá bom, obedece os mandamentos. Ele fala: já tenho obedecido desde pequeno. Olha, eu devolvo o dízimo, eu sou fiel, eu vou na igreja, eu faço isso, aquilo outro. Falou uma dezenas de coisas. Jesus falou: então tá bom, lhe falta uma única coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. Você acha que Jesus não gostava de dinheiro? Você acha que Jesus tinha problema com dinheiro? Não. O problema é que o coração daquele jovem
O amor dele estava no dinheiro. E Jesus nunca vai concorrer com outra coisa no seu coração. Ele não concorre com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com a sua empresa. Ele não concorre com as suas mazelas. Ele tem que ser Senhor, ele tem que ser o único Senhor e Salvador da sua vida, para você de fato ser discípulo dele. Quem está entendendo, diga amém. Você consegue entender isso? Porque, olha o que o jovem fez. Não obedeceu. O texto diz que ele se entristeceu e foi embora. Então não adianta, olha aqui para mim por favor, não adianta você ouvir a voz do Senhor e não obedecer e ir embora. Não adianta. Há muitas pessoas na vida cristã que têm ouvido a voz do Senhor, têm ouvido tudo que Deus tem derramado na vida da igreja, mas têm levantado e ido embora. Não tem tido a prática da obediência, ouvir e obedecer. Eu quero falar sobre essas chaves que te levam a uma vida abundante. Vida abundante ou abundância e prosperidade, depende da terminologia que você quer usar. Mas o que é a prosperidade? O que é a prosperidade? Talvez se nós pegássemos aquilo que chama-se hoje de teologia da prosperidade, nós íamos escandalizar. Mas pensando um pouco no princípio do que é uma vida abundante, de uma vida próspera, o mundo vai falar que a prosperidade, que a abundância é ter. Como que nós avaliamos uma pessoa que é próspera? Que carro que essa pessoa dirige? Qual que é o valor da casa? Onde que ele mora? Qual que é a roupa que ele usa? Qual que é o telefone? Tem pessoas que têm telefone de 5 mil, 7 mil, mas anda a pé. Claro que não é aqui, né? Só lá da Itália, né? Para fora, né? New Lines. Aqui não tem essas coisas. Mas nós avaliamos a pessoa assim, olha, ele tem um iPhone 20, né? Deve estar nesse número. Tá não, né? 13. Ele tem um carro fulano de tal. Por quê? O mundo avalia a prosperidade, avalia a vida abundante pelo que você tem. Na realidade, nem pelo que tem, é pelo que mostra, porque a grande maioria é do banco. O banco é dono da metade das coisas e a pessoa está em usufruto. Deus, por sua vez, avalia uma vida abundante, a prosperidade pelo que você é, pelo seu ser, não pelo que você tem. José, você lembra do José, menininho, filho de Jacó, gente boa, né? Um dos mais novos. Deus falou assim: José, você vai ser um grande líder. José correu, já estufou o peito, falou para o pai, falou para a mãe, falou para os irmãos, contou para todo mundo. José se tornou um líder naquele dia, mas ele era um líder, na essência dele já estava. Aonde José foi colocado? Na cisterna, como escravo, na casa de Potifar, na cadeia. A Bíblia diz, e Deus era com José. José não tinha nada, mas já era um líder. As pessoas já viam em José a prosperidade, a vida em abundância. Inclusive quando ele chega na casa de Potifar, a coisa prospera. Ele chega na cadeia, as coisas prosperam. Ele chega na casa de Faraó, as coisas prosperam. Não é porque ele tinha, mas era porque ele era. E o que nós temos que entender é que não é uma vida abundante no aspecto de ter, mas no aspecto de ser. José era um escravo, ele não tinha poderes aquisitivos, mas ele tinha a essência da abundância de Deus na vida dele. Quem entende isso, diga amém. Eu te pergunto, você que está procurando ter ou ser? Eu conheço muitas pessoas que parecem prósperas, mas a hora que você senta, meu irmão, dá vontade de você tirar um pouco de dinheiro do bolso e ofertar na vida da pessoa, que você fala, meu Deus. Um dia chegou um jovem e um pastor falou assim: pastor, me ajuda a orar que eu preciso comprar um carro. O jovem nem trabalhando estava. Aí o pastor falou, não, a primeira coisa você precisa arrumar um serviço, né? Sabe que os meninos faz 18 anos, tira a carteira de habilitação, e aí culto aqui acaba 8 horas, né, pastor? Meu Deus. Então, aí o jovem falou assim, então tá,
arrumou um serviço e falou: pastor, eu preciso comprar um carro, me ajuda, vamos orar. O pastor está orando com o jovem ali naquele propósito. Passou uns meses, chega o jovem na igreja, com o carro lá, encosta na frente, feliz da vida, falou: pastor, Deus me deu um carro. Pastor falou: glória a Deus, que bênção. Aí ele falou assim: agora eu preciso que o senhor me ajude a orar. Aí ele tirou, de dentro do porta-luva do carro, aquele carnê de 60 vezes, que consumia 80% do salário dele. Irmãos, o pastor falou assim: meu irmão, nunca mais você fala que Deus te deu esse carro, porque você vai conquistar ele dia após dia. Porque a gente sabe o que dá isso. O que dá, irmãos? Quem que vai buscar esse carro daqui a pouco? Aí como que é que Deus que dá e Deus daqui a pouco manda o banco vir buscar? Que Deus é esse? Porque as pessoas estão procurando ter em vez de ser. As pessoas estão procurando viver uma vida de aparência, dos status, antes de ser, antes de viver a abundância do Senhor na sua essência. Porque o ter, ele é só aparência, mas o ser está envolvido na sua essência. E eu separei alguns pontos, algumas chaves, para que nós possamos comer do melhor dessa terra. A primeira chave que nós temos está em Lucas, capítulo de número 2. Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 4 em diante. Olha o que diz o texto. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém. Por quê que José fez isso? Havia um recenseamento. José fez uma viagem longa. Viagem é de graça ou não? Quem viaja de graça aqui? 0800? Me leva junto, irmão. Você viaja, me dá a senha, eu gosto desse negócio. Não, viagem é cara, tem custo. José pega a sua família, a sua esposa que está grávida, e vai para uma outra localidade. Havia um recenseamento. Eles precisavam fazer essa viagem. Para ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, a sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu, olha só, você sabe quando a mulher está grávida, e assim, está esperando para daqui uma semana, mas de repente o marido recebe aquela ligação, falou: estourou a bolsa. Foi o que aconteceu. Eles chegaram lá, olha o que diz o texto: e aconteceu que completaram-se os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixando-o, deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Olha aqui para mim. Natal. Você ouve esse texto, o que vem na sua mente? Nada? Como que nós vemos essa cena? Como que é retratado? Chamado presépio. Vou te ajudar, porque você fica me olhando aí, não quer falar. Você já viu um presépio? É uma presepada. Pastor, que é isso? É verdade. Está lá, Jesus, dentro de uma manjedoura, cheio de palha. Tem algum enfermeiro, médico aqui? Tem médico, né? Infecção, morreria. Não, irmãos, o gado come, ele solta umas enzimas, não sobreviveria. Mas vamos lá, vamos pensar no presépio. O que mais tem no presépio? Tem a vaquinha dentro lá, a vaquinha junto, as ovelhas, todo mundo junto. O negócio é terrível. Está lá a Maria parecendo que, de fato, a mulher que deu a luz, está lá, né? José com a mão na cabeça, sem saber o que vai fazer. E nós olhamos para isso e crescemos olhando para isso e pensamos assim: coitado da vida de Jesus, o cara não tinha nem onde nascer. Olha o texto. Eles foram em uma viagem para fazer um recenseamento, de repente estourou a bolsa, estava cheio, não tinha lugar. Você vai em épocas de férias, se você for para o litoral, para algumas cidades turísticas, o que as pessoas fazem? A pessoa aluga casa, aluga varanda,
aluga quartinho, aluga o que tiver. Rondônia Rural Show, em Ji-Paraná, os caras estavam alugando casa, as pessoas estavam saindo de casa e alugando para o pessoal, porque foi uma demanda muito grande. O que está acontecendo naqueles dias ali de Jesus foi a mesma coisa. Uma multidão chegou em Belém, não tinha lugar. O que o cara fez? Falou assim, vamos pegar o celeiro, vamos limpar e vamos fazer o quê? Vamos alugar. Esse é o cenário verdadeiro. Mas foi ensinado para nós que Jesus nasceu na Pindaíba. Muitos de nós aqui, muitos de nós não, muitos dos mais antigos também não tiveram berço. Eram colocados até dentro de caixas, né? Lugarzinho ali que fica aconchegante. Então eles limparam aquele lugar, não tinha palha, feno, não tinha vaca, não tinha bezerro, não tinha nada ali dentro, irmãos. Era um lugar habitável. E colocaram. O que mais que tem no presépio? Vem um pessoal que é chamado de reis, né? Você não vai falar que é 3, pelo amor de Deus, né? Já passamos desse nível. Porque ensinaram para nós que é 3. 3 são os presentes. Não foram 3 reis. Ah, pastor, eu não concordo. Então tá bom, discorda da Bíblia. Acha para mim, não está escrito 3, que aí eu vou. Então chegam os reis. Primeiro chegam os pastores, depois chegam os reis. A Bíblia vai dizer que os reis já chegaram na casa. Eles já nem estavam mais na estrebaria. O texto diz que eles chegam na casa. Coloca Mateus capítulo 2, versículo 11, por favor. Olha o que diz. Vocês ficam me olhando com a cara que está não crendo, então vamos lá. E entrando, você está vendo? Mas você quer pensar que os caras chegaram lá no curralzinho, aquele negócio todo. Eu sei que você gosta de pensar assim, porque foi ensinado. Você ficou lá vendo o presépio, a vaquinha fazendo assim, ó, do lado do menino Jesus. Um dia eu vi a apresentação na igreja, as vaquinhas do lado do menino. Eu falei, meu Deus, que coisa. que vestiram a criança de vaquinha ainda, do lado de Jesus. Eu falei, meu pai. Mas tá bom, e chegou os reis na casa e trouxeram presentes. Eles trouxeram 3 presentes. Primeiro presente, commodity. Qual foi? Ouro. Imagina. Chá de bebê. Cadê as mães aqui? Cadê as mães? Chá de bebê. Só que foi antecipado, né? O menino nasceu. Então vamos fazer o chá de bebê agora depois do menino nascido. Aí chega 3 presidentes, 3 autoridades na sua casa. Um chega com ouro. Posso usar na bandezinha? Você acha que os reis trouxeram uma caixinha desse tamanho de ouro? Nós estamos falando presente de reis, irmãos. Quando Jacó foi dar um presente para Esaú, irmãos do céu, foi carruagens. Quando um rei ia dar presente a outro rei, eram carruagens de mercadoria que ia. Mas foi ensinado para nós que chega um rei, desse jeitinho, com a caixinha, coloca lá. Mesmo que fosse desse tamanhozinho, era ouro, mas não era pequeno. Depois ele ganhou mirra e incenso. Ele ganhou óleo e ele ganhou incenso. Um perfume. Não é aquele incenso do Xexinauê, não, que fica cheirando lá, não é aquilo lá, não. É um incenso de perfume. Essa oferta que esses homens deram na vida de José, de Maria e de Jesus, sustentou essa família por anos. Porque José sai dali, ele tem que ir para o Egito fugir, porque Herodes está matando todas as crianças. Você já leu isso? Você já leu? Como que eles se sustentaram? Com essa oferta. Então a primeira chave que nós temos aqui é romper o espírito da miséria. Se você quer comer o melhor dessa terra, permita que Deus tire da sua mente o espírito da miséria. Quando nós olhamos para Jó, a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, capítulo 1, um homem reto, um homem rico, temente a Deus. Logo nós queremos associar pessoas assim com pessoas que não temem a Deus, pessoas que foram, né, porque foi ensinado para nós lá o livrinho na escola, depois fizeram até um filme do Robin Hood, né?
Porque tem que roubar dos ricos para dar para os pobres. E isso é uma justiça? Não é, irmãos. Nós temos que confiar no Senhor. E o Senhor, olha aqui para mim, o Senhor Jesus foi provido desde o seu nascimento. Desde o seu nascimento. Quando você confia no Senhor, o Senhor lhe provê. Você come o melhor dessa terra. Jesus, desde o seu nascimento, comeu do melhor dessa terra, amém? Ele desfrutou. Eu estou te mostrando na Bíblia. Deus está te dando chaves para que você rompa essa ideologia da miséria. Cadê os... Quem tem mais de 20 anos de fé cristã aqui, protestante? Vocês lembram que quando falava que pastor bom era o pastor que passava? Fala, irmãos, pode falar. Passar necessidade. Pastor bom tem que andar de bicicleta. Tem que andar a pé. O pastor que é bom, filho, a sola do pé dele é... Ó. Porque Jesus andava de mulinha, de jegue, lá porque era o meio de transporte. Nós, infelizmente, importamos de uma teologia franciscana a mentalidade de miséria. Que santo é aquele que passa necessidade. E aí você vai em umas igrejas, meu irmão do céu, é o povo vivendo na prova todo dia. É todo dia. Eu falo, mas gente, cadê o refrigério? Cadê o melhor dessa terra? Ou nós cremos no que está na Bíblia, ou não. Eu não estou falando que não teremos dias maus. Inclusive, conversar com o pastor hoje. Nós temos até antídoto para os dias maus. Os dias maus chegam em nossa vida. A diferença é, nós cremos no Senhor, por isso nós somos providos, amém? Nós cremos, nós não corremos atrás dessas coisas, são essas coisas que nos alcançam em nome de Jesus, amém? Essa é a diferença. Segunda chave que nós temos, organize as coisas em sua vida para Deus multiplicar. Ah, Jesus! Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz, olha o que diz, Gênesis capítulo 1, versículo 1. E no princípio Deus criou os céus e terra, versículo 2. E a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí, até o versículo 27, Deus começa a criar. Deus começa a colocar em ordem, porque o versículo 1 e o versículo 2 Deus já havia criado. Versículo 1 e 2. E Deus, versículo 1, filho. E no princípio criou Deus. O que ele criou? Só que estava em desordem. Deus nunca vai multiplicar aquilo que está em desordem na sua vida. Vou dizer de novo, Deus nunca vai multiplicar aquilo que está em desordem na sua vida. Deus começa a colocar a ordem, separa a terra das águas, separa o firmamento, cria isso, faz aquilo, colocou em ordem. Chega no versículo 28, 27, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Versículo 28, olha o que Deus disse, depois que as coisas estavam em ordem. E Deus o abençoou e lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-vos, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra, multiplicai-vos. Ele não falou antes de organizar. Você lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Eu acho fantástica aquela história. Jesus havia recebido a notícia que João havia morrido. Ele vai para um lugar, ficar sozinho. A hora que ele volta, tem uma multidão. E ele então começa a ensinar a multidão. Isso está lá em Mateus capítulo 14 em diante, versículo 13 em diante, Mateus 14. E aí chega uma altura que os discípulos falam assim, Jesus, vamos fazer o seguinte, vamos mandar o povo embora, porque é muita gente, que eles vão para os vilarejos comprar pão para comer, que eles vão embora para casa. Jesus falou, não, dê vocês o que comer. E aí um deles fala assim, Jesus, como que é?
que nós temos? Pergunta Jesus. Ele fala assim, o que eles tinham? Vamos lá, irmão, não precisa ficar com medo não. 5 pães e 2 peixinhos. Jesus falou, então tá bom, faz o seguinte, coloca todo mundo sentado em grupo de 100, de 50. O que Jesus fez? Organizou. Depois que todo mundo sentou em grupos de 100, de 50, Jesus pega os pães e os peixes, ergue seus olhos e fala, Pai, graças te dou, obrigado. Pode dar para o povo. Mais de 5.000 homens comeram, fora as mulheres e crianças que não foram contadas. E a Bíblia diz que eles comeram e se fartaram. Porque uma coisa é comer, se fartar só crente consegue. Não é verdade? Comer todo mundo come, agora se fartar é coisa de crente, irmãos. Comeram assim para lambuzar. E sobrou 12 cestos, porque era 12 que estava distribuindo. Organizar. Deus não multiplica aquilo que não está organizado. Olha lá para a viúva, Eliseu, né? Eliseu, fala, a viúva falou, meu marido morreu, ele era profeta, trabalhava com você, não tenho o que comer, os credores vão vir tomar meu filho. Ele falou, o que você tem? Tem azeite. Então você vai fazer o seguinte, vai lá, pega as vasilhas, entra para dentro de casa, fecha a porta, filho. Organiza a coisa, bonitinho, derruba azeite. Depois, aí ela fez isso, multiplicou. A hora que acabou as vasilhas, acabou o azeite. O que você faz agora? Ela pergunta para o profeta. Vende, paga as suas contas e vive com o resto. Organização. Muitas pessoas chegam, Deus, eu preciso que o Senhor aumente o meu salário, porque não está dando. Deus fala, eu posso triplicar, e vai continuar não dando. Porque o que te falta é organização. Agora entenda, Deus só multiplica aquilo que está organizado. Fala para a pessoa do seu lado, dá um sorriso para essa pessoa, porque está com a cara, irmão do céu. Fala assim, Deus só multiplica aquilo que você organiza. Amém? Organizar. Libertar da mente de miséria e organizar. Você deixa a mente de miséria para lá. E organiza as coisas em sua vida. Uma terceira chave que Deus nos dá esta noite está em Provérbios capítulo 21, versículo 20. Provérbios 21, versículo 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas um homem insensato o desperdiça. A terceira chave está ligada com a segunda. Quem é organizado não desperdiça. Não desperdice. Como existe uma linguagem mais comum, não gaste tudo que você ganha. O problema é que a gente já gastou antes de ganhar. O cartão de crédito geralmente nos faz fazer isso. Eu não sou contra, eu uso cartão de crédito, é uma bênção. É uma bênção. Agora, você tem que saber o quanto que você pode gastar. É só isso. Se você é organizado, não tem problema nenhum. Eu ganho 1.000, eu vou gastar o quê? 1.001? Não, eu não posso gastar nem 500. Irmão, você sabia que o banco... Alguém trabalha em banco financiador aqui? Tem alguém? Não, né? Mas ele, quando vai te fazer um financiamento, ele não pode consumir 30% do seu ganho. O banco entende isso, o mundo entende isso, mas você quer gastar 300% que você ganha. Não gaste tudo, ou melhor, não desperdice. O que o profeta Eliseu falou para a viúva? Paga e viva com o resto, administre, organize, não desperdice, para que você viva. O que aconteceu com a multiplicação dos pães e peixes? Houve uma multiplicação abundante, sobrou 12 cestos, eles não desperdiçaram. Houve uma sobra, eles guardaram um pouco. O resultado é que muitas pessoas não têm conseguido fazer sobrar. Por quê? Porque gasta tudo, desperdiça tudo. O recurso, ele só sobra mediante uma vida simples.
Mas quando nós queremos viver uma vida que está além da nossa realidade, nós começamos a complicar. E aí nós queremos colocar a batata quente no colo do Senhor, falar: Senhor, eu fiz uma dívida, agora ajuda eu a pagar esse negócio. Mas de que jeito, filho? E aí se o Senhor vai lá, te dá força, você trabalha, daqui a pouco você está fazendo outra maior ainda. Eu e o Obadias, nós temos um amigo em comum, vamos preservar o nome. Funcionário público, pessoa culta, bem financeiramente, entre aspas, assim, ganha muito bem. Uma pessoa extraordinária, endividado, não tem uma casa para morar, vive de aluguel e ganha, quando eu estou falando ganhando bem, passa da casa dos 10 mil. Passa da casa dos 10 mil. Gasta tudo. Não busca ali ter uma consciência. Muitas pessoas falam assim, olha o que diz. Antes de falar isso aqui, deixa eu ler o texto, porque é forte o trem aqui. Lucas, capítulo 16, versículo 10. O dia que a chave mudou na minha vida foi o dia que eu compreendi esse texto, dentro dessa palavra que eu estou ministrando para os irmãos aqui. Lucas 16, 10. Vamos todos ler? No 3 aí dá tempo de eu tomar uma água. 1, 2, 3. Você conhece alguém, não olha para o lado, que fala assim: quando eu ganhar bem eu vou guardar um pouquinho? Você conhece? Não, quando o meu salário aumentar, aí eu guardo, aí eu faço uma poupança. Não olha, irmãos, não entrega. Segura. O que esse texto diz? Se você não é fiel consigo mesmo, quando é pouco, quanto é muito, filho, aí que você não vai ser. 2019, eu me deparei com uma realidade que eu fiquei escandalizado comigo mesmo, com a realidade da minha família. E chegou 2020, entramos naquela pandemia, aquela loucura toda, e reduz salário, e fala que vai atrasar, e aquele negócio todo, aquela loucura. E eu falei: Senhor, e agora? Não tem nada. Graças a Deus não faltou. Mas, cadê o que eu guardei? Onde está? E aí esse texto veio ao meu coração. Porque eu orava, falava: Senhor, um dia eu vou conseguir fazer uma reservinha. Isso mudou a minha forma de pensar. Naquele ano eu vendi meu carro, vendi um monte de coisa. Falei: não, eu preciso viver uma vida mais simples. E é interessante que quando lá em casa nós entramos num propósito louco, irmãos. E aí, assim, parece que as coisas foram se movendo. Nós ficamos sem carro algum tempo, e aí de repente o Senhor fez nós fazermos alguns negócios, e Deus vai nos dar um carro novo, sem pagar uma parcela. Você não fica feliz porque não foi com você, né? Foi comigo. Obrigado, irmã, obrigado por você, aleluia. Mas geralmente é assim, quando é milagre no outro, Então vamos lá. Eu ficamos sem carro, foi mais de 6 meses, né, amor? Sem carro, a pé. Viação Canela. Nós viajávamos, não paramos a agenda, não paramos nada. Carro emprestado, porque lá não aluga. Se tivesse para alugar, não alugava. Pegava do cunhado, pegava do irmão, viajando. Aí Deus nos deu um carro zero. Aê, aleluia. Aleluia. Obrigado. Fico feliz. Agora sim. Então, irmãos, viva uma vida simples, que o Senhor vai mover o Espírito dele na sua vida. Amém?
Então comece e conta pouco, porque quando tiver grande, você sabe o que fazer. Quando você lê Lucas capítulo 12, versículo de número 42, diz o Senhor, Lucas 12, 42, e disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confia os seus conservos para dar-lhe o sustento no seu tempo? Quem é o mordomo fiel e prudente? Somos nós. Agora, você tem sido fiel e prudente? Você tem organizado e gastado menos? Colocado em ordem? Uma quarta chave, quebre a mentalidade que a religião te ensinou, que o dinheiro é do diabo. O diabo não tem nada não, irmãos. O que é de fato verdade? Vamos lá, olha o que você aprendeu. A Bíblia vai dizer assim, a raiz de todo mal, o que diz? A raiz de todo mal é o dinheiro, é assim que está escrito? Você não sabe o texto, né? Mas eu vou te dar a referência. É 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro, não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro, o amor às coisas, o amor a si próprio, o amor a qualquer outra coisa é a raiz do mal. O problema é que o dinheiro faz você viver uma vida habitolada nisso. Conheço pessoas passaram a vida correndo atrás de dinheiro, para depois gastar todo o dinheiro para correr atrás de alguns minutos de vida. Tem pessoas que trabalham que nem louco. Para quê? Fala para mim. Salomão fala que no final é vaidade, não passou de vento. Porque o que te sobra é sua esposa, nem seus filhos te sobram. Porque vem alguém em casa e leva embora. Assim como você fez uma vez com alguém. O que te sobra é o seu cônjuge. E você está trocando o seu cônjuge para mais uma hora no escritório, mais uma hora no serviço, mais isso, mais aquilo outro, e vai. Raiz de todo mal é o amor, é a obsessão, ser obstinado. Agora, tem gente que fala, não, o rico, ele é soberbo. Quem já ouviu isso? Que rico é soberbo? Você conhece pobre soberbo? Então, esse não é o problema. Né? O rico, ele não é humilde. Você conhece pobre arrogante? Que pisa nos outros? Meu Deus do céu. Então, esse não é o problema. O dinheiro não traz felicidade, né? Essa é a frase, é o jargão que a gente ouve muito. A pobreza traz, é verdade. Não, é porque parece assim que ser rico é ser infeliz. Você viver uma abundância, você receber algo de Deus. Irmãos, olha só, é a chave que vai virando a nossa mente. Nós não podemos amar o dinheiro, mas nós não podemos pensar que ele também é a maldição. Você consegue entender isso? Diga amém. Ficou rico, desviou. Começou a ganhar um pouquinho mais, desviou. Você conhece alguém que ganhou menos e desviou? Que perdeu o emprego e saiu da igreja? Você conhece? Conhece pobre que desvia? Irmãos, então não é a questão do dinheiro, é a questão do coração do indivíduo, do caráter. Você está entendendo? Não é o que a pessoa carrega, é o ser que ela é. É o ser. Não é o ter. É o ser dela. Eclesiastes capítulo 10, versículo 19 diz, Eclesiastes 10, 19, o festim faz-se para rir, né? Aquele palhaço, sabe? O vinho alegra a vida, o dinheiro, e por tudo, o dinheiro responde, porque o dinheiro compra. Não compra, de fato, felicidade, essas coisas, mas ele responde pelas coisas. Nós estamos aqui num prédio maravilhoso, estamos construindo outro. Você está construindo outro prédio, o pastor já deve ter falado para você. Talvez vai ficar mais caro do que esse, porque as coisas estão subindo.
que está pagando essas coisas? Irmãos, fala para mim. É porque a gente tem que desmistificar. É uma palavra difícil de pregar, difícil de ouvir, mas nós precisamos entender. O que está pagando essas coisas? O pedreiro, o cimento, o tijolo, tudo lá. O que está pagando? Pagando o terreno, que não foi barato. O dinheiro, filho. Eu já vi gente falar assim, pastor vive pela fé. De certo, ele come fé todo dia, né? De fato, ele vive pela fé, ele rompe em fé. Mas quem paga as contas? É realidade, meu irmão. Por isso que nós temos que mudar a chave na nossa mente. Entender o que Deus está fazendo, porque Deus quer usar a nossa igreja para impactar esse estado e a nossa nação. Você crê nisso? Agora, o recurso vai entrar nesse negócio também. Não tem como. Quem quer poder ofertar aqui um prédio fechado na vida da igreja? Quem deseja? Ó, tem um pessoal que já está pegando aí. Por quê? Aí, ó, o outro. Por quê? Imagina você poder falar assim, pastor Sérgio, preciso dar uma oferta. E onde que o senhor quer construir? É Cacoal? Quanto que fica? 1 milhão? Manda o Pix. Imagina você poder fazer isso, amém? Olha que bênção, que alegria, ou o reino rompendo, olha a obra do Senhor avançando. Você consegue entender essa verdade? Por fim, a quinta chave que o Senhor nos dá em relação àquilo que nós vivemos de oferta. E há 3 perguntas que a gente tem que responder quando falamos em oferta. O porquê eu devo ofertar, o que eu devo ofertar e o que eu dar, o que ofertar. Quando você olha essa primeira pergunta, por que eu devo ofertar? A Bíblia nos diz, e ano passado era tema da nossa campanha, já estava caçando o banner aqui, eu falei, mas tiraram, é que eu estou em outro lugar. 2 Coríntios 9, versículo 6, diz assim o texto, isso afirma, aquele que semeia pouco, pouco ceifa. Aquele que semeia em abundância ceifará. Por que Paulo está dizendo isso? Por causa da lei da colheita. Lá em Deuteronômio, capítulo de número 24, versículo 19 em diante, diz assim, aquele que semeou, quando ele vai colher as espigas que ficarem, ele não volte para buscar. Por quê? Porque as viúvas, os pobres e os órfãos vão colher e viver do resto. Aquele que está cegando, aquele que está batendo, o que cair no chão, que ele não agache para pegar, porque as viúvas, os pobres e os órfãos vão viver do resto. Olha aqui para mim, ouça o que eu estou te dizendo. Nós temos 3 pessoas aqui. O que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia muito, colhe muito. E o que não semeia nada, vive do resto dos outros. É forte esse negócio. O que não semeia nada, vive do resto dos outros. É um princípio bíblico. Noemi vai com Ruth de volta para casa, porque o marido das duas é morto. Noemi vira para Ruth e fala, vá para o campo, para pegar o resto que está caindo. E lá ela tem aquele encontro com Boaz, e ele se torna um resgatador. Mas aquelas 2 mulheres viveram do resto, porque não tinha o que semear. Elas tinham posses, mas não estavam sobre o seu direito, então elas não semeavam, viviam do resto. Todo princípio natural é um princípio espiritual. Quando nós falamos em oferta, nós estamos falando de um princípio espiritual. Quem já viu aqui colocar a oferta no gasofilácio e de repente sair 2 asinhas assim do envelope e ir embora para o céu? Alguém já viu? Por quê? Porque apesar de ser algo natural, há uma voz espiritual.
Porque o dinheiro não sobe para o céu. Aquilo que nós ofertamos para o Senhor reinveste na nossa vida. Você crê nisso? Diga amém. O Senhor reinveste, porque o dinheiro não sobe para o céu. O Senhor aplica na sua vida, na minha vida, na vida daqueles perdidos. Mas o problema é que tem muita pessoa na fé vivendo do resto. Das migalhas emocionais, das migalhas familiares, das migalhas empresariais. Tem pessoa que trabalha em lugares extraordinários, não rompe, porque está vivendo do resto. Tem pessoas que têm tudo em sua vida, mas não consegue ter emoção, não consegue romper nos sentimentos, porque está vivendo do resto. Segunda pergunta que eu fiz: qual é o efeito da oferta? Meu Deus, 5 minutos? Quem conhece isso? Quem já foi no Impacto aqui? Todo mundo já foi no Impacto? Dá um sinalzinho com a mão aí. Tem gente que precisa fazer inscrição, Impacto de Mulheres agora, né? Esse mês. Jacó, que segurou o anjo, antes disso, ele teve uma trama. Ele sai de casa agora, e o pai dele dá 2 coisas para ele. Ele sai de casa com 2 coisas. Ele sai com um cajado e com azeite. Pensa que essa botija aqui, em vez de ter água, tivesse azeite. Jacó, ele sai desolado, porque olha, ele tem o direito de primogenitura, ele tem a bênção do pai, mas não está vivendo. Lembra que eu disse no início? Já estou terminando, irmãos. Ele tinha o ser, ele tinha a primogenitura, ele tinha a bênção, mas ele não era, né? Ele não tinha o poder ali natural. Mas toda a questão bíblica já estava sobre ele. E ele sai com um cajado e com uma botija de óleo, que era a commodity daquele tempo. Azeite era vendido caríssimo. Hoje azeite é só para salada. Mas naquele tempo não, irmãos. Meu Deus. Uma botija de azeite valia... Hoje vale muito dinheiro, né? Mas naquele tempo valia dinheiro demais. Pois bem, Jacó chega num lugar. Isso você vai encontrar lá em Gênesis 28, versículo 16. Jacó deita, está dormindo. De repente ele tem um sonho de uma escada do céu na terra, anjos subindo e descendo, aquele negócio todo. Jacó levanta, edifica um altar, ele faz um negócio. Ele pega todo o azeite que ele tinha e ele derrama sobre aquele altar. Jacó deu uma oferta. Jacó deu o quê? Uma oferta. Derramou todo o azeite. Jacó continua a sua peregrinação, vai para a casa de Labão. Conhece a história, trabalha 14 anos para casar com a mulher amada, ou pela mulher amada, né? Trabalhou 7, casou com a mulher errada, depois casa de novo, mas tem que trabalhar mais 7 para pagar o dote. Depois de 14 anos, Jacó chega em Labão e fala: olha, agora o nosso acordo está fechado, eu preciso de salário. Labão sempre tentando enganar Jacó. Sempre tentando enganar Jacó. Aí nós chegamos em Gênesis capítulo 31. Em Gênesis 31, olha o que diz o Senhor a Jacó. Olha o que diz. Gênesis 31, 12. E ele continuou: levanta-te agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão está fazendo. Eu sou Deus de Betel. Onde que Jacó deu a oferta? Em Betel. Onde ungiste a coluna. Deus está falando assim: Jacó, eu vou te prosperar agora, porque eu sou Deus da oferta que você deu anos passados. Onde me fizeste um voto, levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. A oferta de Jacó foi manifesta, anos depois. O problema é a geração iFood. Você quer ofertar e amanhã, você assistiu lá o programa de televisão, né? Que vai aparecer um dinheiro na sua conta. Não vai, filho.
Eu vou te decepcionar. Se aparecer, liga para o banco, fala, Senhor, alguém fez uma transferência errada, né? Vamos resolver isso. Pode acontecer? Pode, mas geralmente é transferência errada. Agora olha aqui para mim. A oferta que Jacó deu, nos dias mais difíceis da vida dele, inclusive ele deu tudo o que ele tinha. Porque quando você olha Gênesis capítulo 32, versículo 9, vamos lá, o Obadias me deu 5 minutos, falta ainda um. Olha o que diz Gênesis 32, 9. E orou Jacó, ele está no mesmo lugar agora, né? Ele já está voltando para a casa do pai. Ele diz, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a terra da tua parentela e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tendes usado para com teu servo, pois como apenas um cajado atravessei esse Jordão, e agora sou de 2 bandos. Ele falou, Senhor, eu sou indigno de tanta misericórdia, de tanta abundância que o Senhor tem colocado na minha vida, porque a última vez que eu passei por esse Jordão, eu passei apenas com um cajado, mas hoje eu estou voltando para minha parentela com 2 bandos. Irmãos, isso é muita coisa, é muito rebanho, é muita abundância. Ele deixou tudo que ele poderia ter, ele ofertou tudo que poderia dar certo. Ele tinha commodity, ele poderia vender, comprar comida, não, ele ofertou tudo aquilo lá, ficou só com o cajado. Mas agora ele volta, anos depois. A história vai dizer que isso foi provavelmente 20 anos depois. 20 anos depois, ele volta com abundância. Eu quero que você se coloque de pé. Quero, antes de orar, responder a terceira pergunta para você. O que você deve dar? Acompanhe comigo esse texto. Êxodo capítulo 35, versículo 4. Olha aqui para mim, acompanhe o texto, vai ser projetado aí para você. E disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente atrará. Voluntariamente atrará. Cada um de coração disposto, voluntariamente trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofado azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro, tintas vermelhas, peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de esgate para estola sacerdotal e para o peito, e para o peitoral. O que eu devo dar? O seu melhor. Quando eu olho o Êxodo, eu vejo que o Senhor colocou todo mundo inserido nesse negócio. Ele colocou o cara que tinha ouro, que tinha pedras ônix. Ele colocou o cara que tinha só a mistura para colocar no aroma, o que tinha só madeira. Ele contemplou toda a nação. Ele falou: todo mundo pode ofertar, mas desde que seja o melhor. Porque olha só, a sua oferta ela fala, como nós vimos que a oferta de Jacó falou. Em Gênesis capítulo 4 diz que Deus olhou para a oferta de Caim e olhou para Caim. Deus olhou para Abel e para a sua oferta. E diz que até hoje a oferta de Abel fala, ela comunica. Nós vimos que Jacó, depois de 20 anos, estava vivendo a abundância por causa da sua oferta, por causa da sua aliança com o Senhor. Agora eu quero que você entenda, Romanos capítulo 12, versículo 1. Olha o que diz.
E aí nós vamos orar. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresente os vossos corpos como um sacrifício vivo. O que é um sacrifício? Uma oferta. Sacrifício vivo. Você não precisa se matar. É vivo que o Senhor quer. Santo, vivo, santo e agradável. Esse é a vossa oferenda. É a vossa oferta. É o vosso culto racional. E eu quero nesse momento orar pela sua vida. Orar pela sua oferta. Mas não a oferta que você vai trazer no gasofilaço. A oferta que você vai dar ao Senhor. Se você entende que hoje você que tem que se ofertar ao Senhor, para que você volte a viver ou comece a desfrutar dessa abundância. Se você entende que você necessita ser esse sacrifício vivo no altar do Senhor, que essas chaves que nós ministramos hoje aqui fez sentido na sua vida, eu quero te desafiar você vir aqui à frente. Nós vamos orar, nos colocando de joelhos na presença do Senhor, falando: Senhor, eu sou essa oferta. Como Jacó derramou o óleo, eu me derramo diante do Senhor agora. Se você entendeu que essa palavra falou com você, que você precisa se posicionar, você precisa dar um destino, romper a mentalidade de miséria, romper esse cativeiro, que você precisa organizar as coisas em sua vida, que você precisa pôr em ordem, gastar menos, libertar de uma mentalidade errada e se dar como oferta para o Senhor. Eu quero que você venha aqui à frente, porque o Senhor tem movido. Se vocês que estão aqui à frente puderem, nós vamos nos ajoelhar, nós vamos nos colocar como um sacrifício. Se vocês puderem se ajoelhar, e essa oração agora é sua com o Senhor. Fala: Senhor, como uma oferta eu me derramo no altar do Senhor. Fala: Senhor, como Jacó derramou o azeite sobre o altar, eu me derramo sobre o altar do Senhor. Eu derramo minha oferta como um sacrifício vivo no teu altar, Senhor. Porque, ó Pai, o melhor que eu posso lhe dar nesta hora é a minha vida, Senhor. Se a minha vida pertence ao Senhor, Pai, os meus recursos pertencem ao Senhor, a minha família pertence ao Senhor, os meus negócios pertencem ao Senhor. Por isso, ó Pai, nós nos derramamos no altar do Senhor, como uma oferta de sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Eu oro pela tua igreja que está prostrada, Pai, que está se derramando no altar do Senhor. Receba essa oferta viva, como um aroma suave em tuas narinas, Senhor. E que no dia oportuno, no dia que eles mais precisarem, o Senhor transforme, e que essa oferta fale diante do Senhor. Que essa oferta comunique diante do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode se colocar de pé. E agora eu quero te convidar. Alguns já até trouxe, mas outros, preparem, tem um envelope sobre a sua cadeira e nós vamos orar. Você vai preparar uma oferta ao Senhor. Posso, pastor? Pastor, posso fazer?
Pastor, hoje eu não vim preparado para trazer uma oferta. Lembre, Deus não está preocupado com o cifrão, Deus está preocupado com o seu coração, amém? Mas você vai pegar esse envelope sem problema nenhum. Mesmo você que não vai ofertar, você vai pegar esse envelope, vai erguer aos céus e nós vamos orar. Se você que vai ofertar, vai trazendo gasofilado. Se você não tem a oferta hoje, você vai levar para casa esse envelope e vai falar: Senhor, o que eu posso ofertar na obra do Senhor? E o Senhor vai te falar alguma coisa e você vai trazer para o Senhor. Amém? Amém? Todos entenderam? Então erga o envelope, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dado abundantemente, mais do que precisamos, que imaginamos. O Senhor tem nos acrescentado, ó Pai, graça, favor. E, ó Pai, não existe maneira mais preciosa de nós demonstrarmos o nosso amor ao Senhor, de demonstrarmos que não amamos o dinheiro, de demonstrarmos que não temos, ó Pai, o nosso coração nas riquezas deste mundo, de demonstrarmos que o dinheiro não governa a nossa vida, mas que o Senhor governa a nossa vida. É nesse momento, no momento em que nós ofertamos ao Senhor. Por isso, ó Pai, nós entregamos a nossa oferta no altar do Senhor, para que o Senhor seja engrandecido e que o teu reino prospere sobre a terra, em nome de Jesus. Traga a tua oferta. Se você não vai ter condição hoje, você vai orar no seu lar e Deus vai te dar algo para você ofertar no próximo culto.